Olá, estamos de volta aqui para dar prosseguimento à nossa disciplina de eletricidade e circuitos elétricos do curso superior em tecnologia em energias renováveis do IFRN Campus João Câmara. O meu nome é Bruno Xavier, certo? Para quem quiser entrar em contato, pode fazê-lo por meio desse e-mail que está em tela. O tópico de hoje é método de análise de circuitos elétricos por malhas, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem um resumo, certo? Do que a gente vai ver no tópico abordado nessa videoaula. A gente vai falar um pouco sobre as aulas anteriores, a referência bibliográfica principal que a gente utiliza, todavia existem outras, certo? Que a gente tem na ementa da disciplina do curso de vocês, no PPC, no projeto político pedagógico do curso, certo? E que também foi apresentado presencialmente, quando a gente iniciou a disciplina, todavia a gente está aqui nesse modelo remoto barra híbrido, certo? E nesse sentido a gente vai apresentar os objetivos, lembrando que agora a gente tem 3 momentos para cada tópico abordado, fazer uma breve introdução para a gente iniciar o método de análise por malhas, certo? E explicar em si o método de análise por malhas, que consiste num passo a passo. Mais especificamente, são 5 passos que eu organizei é, para melhor, é, para melhor vocês compreenderem, certo? Então, é isso. E por último, a gente fala um pouco sobre as próximas aulas, faz uma contextualização. Então, nas aulas anteriores, a gente viu, pessoal, conceitos fundamentais para que a gente possa analisar circuitos, certo? A gente viu sinal senoidal, isto porque a gente pode ter circuitos alimentados por fonte de tensão ou corrente senoidais. Então a gente precisa entender esses sinais. Caso eu tenha uma dúvida, retome a essa aula. A gente viu o comportamento dos principais componentes de circuitos, os componentes passivos, certo? Resistores, capacitores, indutores. É, a gente limita em componente passivo, isto porque a gente tem outros componentes presentes também em circuitos, certo? Que vocês vão ver em outras disciplinas, eletrônica analógica, digital, por exemplo. Nessa disciplina a gente está vendo análise para circuitos elétricos, certo? Viu a teoria sobre fasores, que facilita bastante a gente manipular aqueles sinais senoidais que a gente apresentou no início, certo? E viu como representar esses elementos, resistores, capacitores, indutores, por meio de impedância e admitância, o que facilita também a análise de circuitos CA. Na aula passada, especificamente, a gente viu o primeiro método de análise, certo? Que foi o método de análise nodal. A gente viu inicialmente exemplos só com circuitos puramente resistivos, com fonte de alimentação contínua, alimentando esses circuitos, e que a gente chama de circuitos CC, circuitos de corrente contínua. E também viu depois esse mesmo método de análise, sendo que para circuitos de corrente alternada, que a gente denomina de CA, certo? E agora a gente vai ver um segundo método de análise, que é o método de análise por malhas. Então a gente toma como referência principalmente esse livro que está em tela, certo? Para o nosso
para a nossa disciplina. Para o tópico de hoje, a gente tem que ele está descrito de forma mais detalhada no capítulo 3 dele, certo? Em nossa metodologia de ensino remoto barra híbrido, por causa desse contexto da pandemia, certo, pessoal? A gente preparou para vocês três momentos, certo? E que são bastante importantes que vocês realizem cada um deles nessa ordem que a gente está mostrando aqui, certo? Para o tópico do método de análise por malhas, a gente tem objetivos específicos relacionados a cada um desses momentos. Para o nosso momento assíncrono, que é relacionado a material, ou videoaulas que o professor pode disponibilizar, a gente vai ter aqui, especificamente eu preferia fazer uma videoaula para vocês, então a gente vai ter aqui os seguintes objetivos: listar, descrever e aplicar o passo a passo para realizar a análise por malhas. Depois vocês vão ter um momento híbrido que é de responsabilidade de vocês, se constitui em uma parte do aprendizado, utilizando essa metodologia, no qual vocês vão ter que realizar exercícios com base na videoaula que vocês assistiram, certo? E aí eu preparei como objetivo específico, vocês devem analisar circuitos pelo método de análise por malhas e calcular as correntes de malhas. E a depender do exercício, certo? Vocês podem, consequentemente, achar outras variáveis de circuito, uma corrente em um ramo especificamente, ou até mesmo uma tensão, certo? E vocês devem realizar esses dois momentos antes de a gente chegar no nosso momento síncrono pelo Microsoft Teams, em que a gente já vai ter uma outra atividade, certo? Julgar o que foi abordado nos momentos assíncrono e híbrido, certo? Aplicando os tópicos em situações práticas por meio de simulações. Então, pessoal, a gente vai iniciar o segundo método de análise de circuitos elétricos, que é o método de análise por malhas. O primeiro método que a gente viu foi o método de análise nodal, que tinha por objetivo primário encontrar as tensões nodais do circuito após a resolução do sistema linear obtido, certo? Aqui a gente também vai obter um sistema linear, certo? Sendo que as variáveis de circuito não serão mais as tensões nodais, serão as correntes de malha. E nesse sentido, é importante que a gente aprenda a diferenciar o que é uma corrente de malha de uma corrente de elementos ou uma corrente que está passando em um determinado ramo, certo, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês agora, nesse circuito que a gente tem aqui em tela, as correntes de ramos, certo? Em 1 maiúsculo e 2 maiúsculo, e 3 maiúsculo, certo, pessoal? A gente tem que essas são as correntes que está passando nos ramos
A gente também pode denominar de correntes de elementos, certo? E a gente consegue estabelecer uma relação entre essas correntes por meio da primeira lei de Kirchhoff, certo? Então, nesse caso aqui, a gente consegue perceber que I1 é igual a I2 mais I3. E aqui, pessoal, também no circuito a gente tem a representação das correntes de malha, certo? Que a gente representa com I minúsculo aqui nesse circuito elétrico, certo? Então a gente tem as correntes de malha I1 e I2. Nesse caso aqui, percebam que a corrente está para um circuito fechado, certo? E a gente consegue estabelecer uma relação das correntes de malha com as correntes de circuito. Então a gente consegue aqui, por observação, verificar que a corrente de malha I1 coincide com a corrente de elemento que está passando pelo resistor R1, certo? A gente, por sua vez, consegue, por observação, verificar que a corrente de malha E2 é a mesma corrente de elemento ou ramo que está passando pelo resistor R2. Todavia, essa corrente aqui de elemento I3, a gente vai encontrar fazendo a seguinte relação: I1, a corrente de malha I1 menos a corrente de malha I2 vai ser igual a I3. O que a gente pode observar? Que a gente tem duas correntes de malha, certo? I1 e I2 minúsculos, e a gente tem aqui três correntes de elementos. Então, nesse sentido, é possível reduzir o número de equações que devem ser resolvidas matematicamente quando a gente utilizar o método de análise por malhas. Dito isto, pode-se afirmar que é importante saber diferenciar um laço de uma malha. Um laço é um caminho fechado, que não passa mais de uma vez pelo mesmo nó, certo? Então, por exemplo, aqui a gente teria um laço começando nesse ponto e terminando nesse ponto, certo? A gente poderia ter, por exemplo, um laço começando nesse ponto, passando pelo resistor de 10, depois passando pelo resistor de 4 e retornando ao mesmo ponto, certo? A gente poderia ter um laço começando aqui nesse ponto, indo até A, voltando pelo resistor de 24, certo? E terminando aqui nesse mesmo ponto. Uma malha, ela pode ser um laço, certo? Então, uma malha é um laço, sendo que ela não contém qualquer outro laço dentro de si. Então, para esse circuito, pessoal, nós teríamos as seguintes malhas, I1, I2 e I3. É importante elencar que o método de análise por malhas é aplicável em circuitos planares, isto é, sem nenhum ramo cruzado entre si, certo? A gente até tem aqui um exemplo de um circuito não planar, certo? No qual a gente tem ramos cruzados entre si, sendo que a depender do circuito, a gente pode redesenhar ele, certo, pessoal? Então, há circuitos não planares que podem ser redesenhados, mas nem sempre isso acontece, e nesse caso, outros métodos de análise devem ser utilizados. A gente não vai conseguir utilizar o método de análise por malhas quando o circuito ele é não planar, certo?
Então, pessoal, como sugerido lá no nosso método de análise nodal, certo? Eu sugiro quando vocês forem resolver algum circuito, que vocês o simulem, certo? Para vocês entenderem melhor. Não tem nenhum problema, até porque a gente está aqui no ensino remoto barra híbrido, certo? Então vocês vão ter essa facilidade de poder saber qual é a resposta por meio da simulação. Para quem tiver dúvida, pode assistir a videoaula sobre simuladores de circuito, PSIM e Fausted, certo? São duas opções que a gente apresentou para vocês simularem um circuito. Então, iniciando aqui o nosso método de análise por malhas, a gente, no passo 1, deve atribuir correntes de malhas, certo? I1 até IN, sendo N o número de malhas. Então, aqui a gente tem 3 circuitos que, da mesma forma como a gente fez lá na análise nodal, a gente também vai fazer uma análise aqui de forma paralela, passo a passo, certo? Para cada um deles. Então, pessoal, a gente vai atribuir as correntes de malha para cada um desses circuitos. Que para esse primeiro circuito a gente atribuiu a corrente de malha I1, certo? E aí a gente pode observar que essa corrente de ramo aqui a gente identificou com a mesma variável que a gente identificou a corrente de malha, certo? Como a gente já tinha visto anteriormente, essas correntes elas, elas são iguais, certo? Então as correntes daqueles ramos, certo? Que não compartilham mais de uma malha, como por exemplo essa aqui, ó, esse ramo aqui não compartilha mais de uma malha, só compartilha essa aqui. Então, essas correntes elas são iguais à da respectiva malha. Por isso que a gente identificou essa corrente aqui de ramo com a mesma variável. Então, identificando aqui as demais correntes de malha, para esse circuito a gente tem dois aqui. E a gente também explicita aqui a corrente de ramo I2 e a corrente de malha I3. E aqui para esse circuito especificamente a gente identificou também uma corrente de ramo I0, certo? Passando aqui por esse resistor de 10 ohms, porque a gente vai querer identificar o valor dessa corrente depois. Para o segundo circuito a gente identifica aqui a corrente de malha I1, a corrente de malha I2. Para o circuito 3, a gente identifica a corrente de malha I1, também identifica a corrente de ramo, já que esse ramo aqui ele não compartilha mais de uma malha, então ela a gente pode identificar com a mesma variável aqui da corrente de malha, certo? Identifica a corrente de malha I2, identifica a corrente de malha I3, identifica a corrente de malha I4. Então, pessoal, após o nosso primeiro passo aqui, no nosso método de análise por malhas, a gente vai aplicar um passo condicional, certo? A gente também vai aplicar um passo condicional. Isto porque, se vocês lembrarem, o nosso método de análise nodal, que a gente viu na videoaula anterior, a gente também aplicava um passo condicional após o primeiro passo, certo? Aqui, esse passo condicional, ele diz o seguinte, que em circuitos em que existe uma fonte de corrente, independente ou dependente, entre duas malhas, excluímos as fontes de corrente e quaisquer elementos associados em série a elas.
formando uma supermalha. Então, aqui nesses três circuitos, se a gente for analisar, observando direitinho, a gente percebe que apenas o terceiro circuito existem fontes de corrente entre duas malhas, certo? No primeiro circuito não existe fontes de corrente. No segundo circuito até existe uma fonte de corrente, todavia ela não está localizada entre duas malhas. No terceiro circuito a gente tem sim duas fontes de corrente, sendo uma independente e outra dependente. Nesse caso, o passo condicional orienta a gente excluir essas fontes de corrente, certo? Então a gente o vai fazer aqui e vai formar uma supermalha. Então a gente conclui aqui, pessoal, que no primeiro circuito a gente vai ter três malhas para analisar. No segundo circuito a gente tem duas malhas para analisar. E no terceiro circuito aqui a gente também vai ter duas malhas para analisar, sendo uma a supermalha que a gente formou e a segunda essa essa malha aqui, certo? Lembrando que o passo condicional diz que a gente deve excluir as fontes de corrente e quaisquer elementos associados em série a essas fontes de corrente, certo? No circuito anterior não existia elementos associados em série às respectivas fontes de corrente que a gente excluiu, mas nesse circuito aqui a gente tem um resistor de 2 ohms associado em série com essa fonte de corrente independente de 6 amperes. Então a gente vai excluir todo o ramo, certo? Associado a essa fonte de corrente, e a gente vai formar uma supermalha. Para esse circuito, a gente vai ter uma malha para analisar, certo, pessoal? Então, pessoal, a gente vai agora para a situação em que existe uma supermalha, certo? A gente vai aplicar um passo condicional também. Então, aqui a gente tem um passo condicional dentro daquele anterior. Então, caso exista uma supermalha, a gente aplica esse passo condicional que diz o seguinte: aplique a lei de Kirchhoff das correntes a um nó do ramo que foi removido e que faz interseção com a supermalha. Reaplicar esse passo condicional tantas vezes tenham sido removidos ramos, certo? Então, para esse circuito a gente tem que 2 ramos foram removidos e aí ele diz: aplique a lei de Kirchhoff das correntes a um nó do ramo que foi removido. Então, para esse ramo aqui a gente poderia aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó P ou para esse outro nó aqui. Para esse ramo a gente poderia aplicar a lei de Kirchhoff das correntes para esse nó Q ou para esse nó aqui que também coincide com o nó do ramo anterior que foi removido, certo? Por que a gente não escolhe esse? Porque esse nó ele tem 4 ramos associados a ele. De outra forma, esse nó P e esse nó Q tem 3 ramos associados a eles. Então, fica mais fácil a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aos nós P e Q do que a esse nó oposto aqui. Então, a gente vai aplicar a primeira lei de Kirchhoff ao nó P e a gente pode analisar aqui de antemão que a gente tem a corrente 2 entrando no P e tem as correntes I1 e de 5 amperes, determinada nesse caso aqui pela fonte de corrente de 5 amperes, saindo desse nó P, certo? Então a gente vai ter I2 é igual a 5 mais I1, certo? E aí a gente também vai
aplicar esse passo condicional ao nó Q, que é um nó do ramo que foi removido, nesse caso o ramo referente à fonte dependente, certo? A fonte dependente de corrente. E aí a gente tem a corrente I3 e tem a corrente 3 e 0, que é o valor da fonte dependente de corrente, certo? Entrando aqui nesse nó, e a gente tem a corrente 2 saindo desse nó. Então, a gente vai, pela primeira lei de Kirchhoff, formar a seguinte equação. I3 mais 3 e 0 é igual a I2. Sendo que a gente obteve aqui, nesse caso, para o nó Q, uma equação que não está em função da corrente de malha. A gente tem uma corrente aqui de ramo I0, certo, pessoal? Então, a intenção é que a gente obtenha as nossas equações aqui em função das correntes de malha. Como eu falei no início da apresentação, é a nossa variável de circuito. Então, a gente tem que fazer as equações em função dessas correntes de malha. Todavia, a gente consegue observar aqui que essa corrente de ramo I0, ela é igual à corrente de malha, sendo que negativado. Então, a gente tem aqui, ó, I0 igual a menos I4. E por que menos? Porque os sentidos delas são diferentes, certo, pessoal? Então, conforme a gente tinha falado, a corrente de ramo vai ser igual à corrente de malha se esse ramo não compartilha mais de uma malha. Nesse caso aqui, a gente tem só uma malha, então essa corrente de ramo aqui vai ter valor absoluto igual. Todavia, os sentidos são diferentes, então a gente precisa negativar aqui e fazer I0 igual a menos I4. Então, reescrevendo essa equação aqui, a gente tem que I3 menos 3I4 é igual a I2. Então, a gente chega aqui na aplicação do nosso passo 2, certo? E a gente vai aplicar esse passo 2 para cada um dos circuitos que a gente apresentou inicialmente, certo? Então a gente traz exemplos diversos aqui para que não fique dúvida quanto à execução de cada passo que a gente vai apresentar para o método de análise por malhas. O passo 2 diz o seguinte: aplique a LKT, a lei de Kirchhoff das tensões, a cada malha que não tem fonte de corrente, certo? As supermalhas, se houver, a gente também deve aplicar LKT e não precisa reaplicar LKT às malhas que compõem as supermalhas, até porque quando a gente formou uma supermalha, a gente tem como objetivo diminuir o número de malhas em relação à nossa análise, certo, pessoal? Lembrando que a lei de Kirchhoff das tensões é a nossa segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma de todas as tensões em um percurso fechado é igual a zero. Então, para esse primeiro circuito, a gente não tem nenhuma supermalha, conforme a gente já analisou no passo 1, certo? Então, a gente vai aplicar LKT a cada uma das malhas que não tem fonte de corrente, certo? Então, a gente vai aplicar LKT a essa primeira malha, essa segunda malha e a essa terceira malha. Lembrando que a queda de tensão em um resistor é igual a R vezes I, certo, pessoal? Sendo que nos resistores a gente tem as nossas correntes de ramo. Por exemplo, nesse circuito aqui, a gente quer identificar o valor da corrente I0, que é a corrente que passa
no resistor de 10 ohms. E a gente tem ela identificada aqui no sentido para baixo, certo? Então, a gente diz que I0 vai ser igual a I1 menos I2, certo? Então, vamos lá, vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff para cada uma dessas malhas que vocês vão entender melhor. Então, aqui para a primeira malha, a gente tem aqui a gente começando nesse ponto aqui, certo? E percorrendo no sentido horário, a gente vai ter um ganho de tensão de 24 volts, vai ter uma queda de tensão aqui nesse resistor de 10 e vai ter uma queda de tensão aqui nesse resistor de 12. E qual o valor dessa queda de tensão, respectivamente, para cada um desses resistores? Para o resistor de 10, vai ser menos 10 vezes a corrente que passa aqui nesse ramo. E qual o valor da corrente que passa nesse ramo? Que é I0, que a gente já falou. Vai ser I1 menos I2. E para esse ramo aqui, que tem o resistor de 12, a corrente vai ser I1 menos I3. Então, a queda de tensão, certo? Vai ser o valor da resistência 12 vezes o valor na corrente no ramo. Sendo que a gente escreve aqui, pessoal, a gente escreve essas correntes de ramo em função das nossas correntes de malha. Então vamos analisar aqui a malha 2. A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, ou a segunda lei de Kirchhoff, ou a lei das malhas, certo? Começando desse nó aqui que eu estou apontando, a gente, no sentido horário, a gente tem uma queda de tensão aqui nesse resistor, que é igual a menos 24,2. Nesse caso aqui, a corrente de ramo coincide com a corrente de malha, certo? A gente tem uma queda de tensão aqui também nos resistores menos 4 e menos 10. Para o resistor de 4, a gente tem que a corrente vai ser I2 menos I3. E para o resistor de 10, a corrente nesse ramo aqui vai ser I2 menos I1, percorrendo aqui no sentido horário, certo, pessoal? Então, fazendo essa análise agora, por último, para a malha 3, começando aqui desse ponto aqui, a gente tem uma queda de tensão provocada por essa fonte dependente, certo? Uma fonte de tensão controlada por um valor de corrente, é uma fonte dependente controlada por um valor de corrente, certo? Então a gente tem o valor de menos 4 e 0 aqui, percorrendo também essa malha no sentido horário, certo? Aí a gente tem quedas de tensão aqui no resistor de 12 e no resistor de 4, certo? Para esse resistor de 12, a gente vai ter uma corrente de ramo igual a I3 menos I1, I3 menos I1, e para esse resistor de 4, a gente vai ter uma corrente de I3 menos I2, formando aqui as respectivas quedas de tensões para esses resistores. Então, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões a cada malha que não tem fonte de corrente, certo? Então, aqui para esse circuito, a gente tem aqui essa primeira malha que não tem fonte de corrente, certo? A gente também não tem supermalha nesse circuito, conforme a gente já tinha analisado no passo 1. Então, aqui a gente tem um ganho de tensão de 10 volts, uma queda de tensão de menos 4 vezes I1, certo? Aplicando a lei de Ohm.
Para esse ramo aqui de 6, a gente vai ter uma queda de menos 6 vezes I1 menos I2 igual a zero. Para essa segunda malha, pessoal, a gente não precisa aqui aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, porque a gente já consegue visualizar nesse caso aqui que a corrente 2 vai ser igual a menos 5 amperes, isto é, vai ser igual ao valor da fonte de corrente negativados. Então, isso facilita que a nossa análise, quando isso acontece, normalmente isso é bom porque a gente já de cara consegue identificar qual é o valor de uma das correntes de malha, certo? A gente consegue identificar qual o valor da variável de circuito nesse caso. Reaplicando aqui esse passo 2 para o terceiro circuito, certo, pessoal? A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para cada malha que não tem fonte de corrente, certo? E as supermalhas. Então, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff a essa supermalha e a essa malha aqui que não tem fonte de corrente. Relembrando que não precisa reaplicar a lei de Kirchhoff das tensões às malhas que compõem aqui a supermalha, certo? Então, aqui para a supermalha, a gente tem que a gente tem uma queda de tensão aqui nesse resistor de 2, então a gente começa aqui desse ponto aqui, desse nó aqui para a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, tem uma queda de tensão de menos 2 e 1, certo? Depois uma queda de tensão no resistor de menos 4 e 3, certo? Lembrando que nesse caso essa corrente de ramo é igual à corrente de malha I3, até porque esse ramo não compartilha nenhuma outra malha. Tem uma queda de tensão aqui de menos 8 e 3, menos I4, certo? E tem uma queda de tensão aqui de menos 6 e 2, certo? Igual a zero. Então a gente tem aqui a soma de todas as tensões em um percurso fechado sendo igual a zero. Para a malha 4, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, começando aqui desse nó aqui embaixo, a gente vai ter menos 8 e 4, menos e 3, certo? Menos 8 vezes e 4, menos e 3, menos 2 e 4, menos 10, que é a queda de tensão aqui nessa fonte de tensão independente de 10 volts, certo? A gente igual a zero. Então, pessoal, para o nosso método de análise de malhas, seguindo aqui o nosso passo 3, ele diz que a gente deve organizar as equações em função das variáveis de malha, de maneira a formar um sistema de equações, certo? Então, essas são as equações que a gente obteve para cada uma das malhas, para esse circuito, certo? Aqui na malha 3, a gente vê que a gente tem uma corrente de ramo, então a gente deve reescrever essa malha aqui de forma que a gente tenha o que está sendo pedido aqui no passo 3, o que está sendo orientado no passo 3, na verdade. A gente consegue identificar aqui que I0 vai ser igual a I1 menos I2, então substituindo aqui nessa equação da malha 3, a gente chega aqui nessa equação. Então, o que vocês precisam fazer é organizar essas equações de forma que a gente obtenha
um sistema de equações. Então fica como exercício para vocês saírem aqui dessas equações do passo que a gente obteve no passo 2, deu uma organizada aqui para a malha 3, certo? E chegar aqui nessas equações que a gente tem aqui sombreado de verde, certo, pessoal? Aqui são passos matemáticos mais simples, então eu peço que vocês confiram aqui esse sistema de equações a partir das equações que a gente obteve no passo 2. A mesma orientação aqui a gente tem para o circuito 2, certo? De organizar as equações em função das variáveis de malha, certo? De maneira a formar um sistema de equações aqui como esse, certo? Observem que a gente sempre obedece aqui no sistema de equações a ordem das variáveis de circuito I1, I2, certo? No caso aqui desse sistema de equações, para a nossa segunda equação, I1 é igual a zero, certo? Então, para esse circuito aqui, para o nosso terceiro circuito, a gente aplicou a lei de Kirchhoff das tensões à supermalha, a outra malha que não tinha fonte de corrente, certo? Sendo que a gente tem pelo menos quatro variáveis de circuito, isto é, quatro correntes de malha. Então, para a gente resolver esse sistema de equações, a gente precisa de pelo menos mais duas equações que a gente obteve lá no passo condicional, quando a gente aplicou a lei de Kirchhoff das correntes ao nó P e ao nó Q, certo, pessoal? Então, a gente tem aqui as nossas quatro equações e, sendo assim, a gente vai conseguir resolver esse sistema de equações que tem quatro incógnitas, que são as nossas quatro correntes de malha. Então, aplicando aqui o passo 3, a gente vai organizar as equações em função das variáveis de malha, de maneira a formar um sistema de equações como esse. Eu também peço que vocês saiam desse primeiro momento aqui para esse segundo aqui, certo? Para confirmar esses valores. Fica como exercício para vocês fazerem. Então, pessoal, no passo 4, a gente deve resolver o sistema de equações para encontrar os valores de corrente de malha, certo? Para encontrar I1, I2 e 3, já que o sistema de equações está em função dessas correntes de malha. Então, no passo anterior, a gente tinha obtido esse sistema de equações, certo? E aqui a gente resolveu esse sistema de equações utilizando a regra de Cramer, certo? A gente utilizou o sistema online que foi apresentado na aula na qual foi apresentado o método de análise nodal, certo? A gente não vai entrar em detalhes aqui, como se dá a resolução por esse método, porque a gente está subentendendo que vocês estão capacitados, já que viram a disciplina de álgebra linear. Então, resolvendo aqui esse sistema de equações, por esse método, a gente encontrou que o valor da corrente I1 é igual a 2,25 amperes, que o valor da corrente 2 é igual a 0,75 amperes, 0,75 ampere, desculpa, e que o valor da corrente 3 é igual a 1,5 ampere, certo? Para esse segundo circuito, aplicando o passo 4, a gente consegue resolver o sistema de equações obtido no passo anterior, certo? Por substituição, então a gente identifica que a corrente I1 é igual a menos 2 amperes e a corrente I2 é igual a menos 5 amperes, certo? Para o terceiro circuito, certo? Resolvendo o sistema de equações, e nesse caso a gente o fez aqui
pelo método da matriz inversa, a gente chega nos seguintes resultados. I1, a corrente de malha I1 é igual a menos 7,5 amperes, I2 é igual a menos 2,5 amperes, I3, 3,93 amperes, e 4, 2,143 amperes, certo? Então, eu peço que vocês também resolvam utilizando o sistema que achar mais adequado, certo? Então, o nosso último passo é encontrar a variável desejada, certo? Caso ela não seja uma corrente de malha, que é o nosso caso aqui para esse circuito 1, a gente quer identificar o valor da corrente de ramo I0, certo? E a gente relembra que I0 é igual a I1 menos I2, então a gente encontra aqui o valor da corrente I0 é igual a 1,5 ampere, certo? Para o circuito 2, a gente tinha como objetivo identificar as correntes de malha, então a gente já o fez. Não existe uma outra variável que a gente queira encontrar. Para o nosso circuito 3, a gente tem aqui a identificação dessa corrente de ramo I0 aqui, então vamos encontrar essa variável desejada. A gente, por observação, vê que I0 é igual a menos I4, então I0 vai ser menos 2,143 amperes, certo? Então, pessoal, a gente chega aqui ao final da nossa aula. Uma observação que a gente pode fazer é que tanto para o método de análise por malhas quanto para o método de análise nodal, a gente não fez nenhuma alteração efetiva no circuito. A gente segue um passo a passo de forma que a gente encontre as variáveis de circuito, certo? Para o método de análise nodal, as variáveis de circuito são as tensões nodais. Para o método de análise por malha, as variáveis de circuito são as correntes de malha, certo? Então, a gente fica por aqui. A nossa próxima aula vai ser sobre o método de análise por malhas em circuito CA, que é muito parecido, o passo a passo é praticamente idêntico ao que a gente viu aqui, certo? Com a diferença que a gente precisa transformar, se for o caso, um circuito do domínio do tempo para o domínio de fasores. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham tido uma boa videoaula, certo? Então, até a próxima. Abraço.